Felipe, boa tarde para você. Deixa eu conversar com o Felipe, porque é um caso brutal que chega para a gente agora de Itapoá. Um rapaz de 23 anos, ele foi espancado, foi amarrado, tudo foi no meio da rua. Ô Bambassi, o que a gente sabe de detalhes sobre essa história? Que história, né, Matheus? Boa tarde a você e também a quem nos acompanha aqui na sua Tribuna do Povo. Muito obrigado pela sua companhia. Já assusta, né? Um crime brutal desse. O jovem é amarrado, ele é espancado e ele é encontrado pelos bombeiros no meio da rua em uma situação bastante deplorável. Mas afinal, quem que é esse jovem? Ele não teve a identidade revelada. O que sabemos é que é um jovem de 23 anos que estava causando um problema enorme no bairro Itapema do Norte, em Itapoá, litoral norte catarinense. Informação de moradores da região passada para a Tribuna do Povo. Esse jovem, ele estaria furtando uma casa quando foi encontrado por vizinhos. Os vizinhos estavam revoltados porque, Matheus, não foi a primeira vez que esse sujeito estava por lá cometendo crimes. Ele já tem, inclusive, uma ficha criminal enorme, segundo o delegado que está à frente das investigações desse caso. Ele já tem nas costas furto, roubo, ameaça, também tráfico de drogas. E ele estaria alucinado de crack, essa é a informação da polícia para a Tribuna do Povo, quando ele foi encontrado, agredido, espancado, porque os moradores já não estavam mais aguentando e resolveram fazer justiça com as próprias mãos. O homem é encontrado amarrado, ele tinha marcas de corda na região do pescoço e os bombeiros o levaram até o pronto atendimento. Lá então ele recebeu o suporte de enfermeiros e aí, de repente, ele acaba morrendo. E tudo indica que, claro, ele acabou morrendo por causa das agressões que ele sofreu. Afinal, ele foi bastante espancado. Mas apenas um laudo pericial vai apontar, de fato, a causa-morte desse jovem de 23 anos que não teve a identidade revelada. O que sabemos é que ele tem um passado bastante complicado e que estaria furtando uma casa no momento em que ele é retirado da residência e acaba espancado pela vizinhança. Matheus, volto com você. Obrigado pelas informações que você trouxe. Quando eu falei agora no começo, né? Falei, poxa, uma cena brutal, o sujeito foi agredido até morrer no meio da rua. É porque a população que assiste isso em volta, apesar do sujeito ter morrido, é um praticante do crime, mas as pessoas ficam chocadas em ver esse tipo de situação sem entender o que está acontecendo. Então, muita gente observa de longe, fala, o que é que está acontecendo? Vão matar o rapaz. Mas aí você viu, né? O Bambassi explicou para a gente em detalhes, né? O sujeito já tinha um histórico de criminalidade por trás disso tudo, escolheu a vida errada, a população não aguenta mais. Então, o povo, quando vê uma situação como essa, a primeira coisa que as pessoas pensam, ele está cometendo um furto. A polícia vai investigar, será que ele vai ficar preso? É a primeira pergunta, porque a gente sabe que no nosso país, por conta de algumas questões que envolvem a lei, o crime de furto muitas vezes não leva o sujeito para a cadeia, dependendo das circunstâncias, tá? Veja bem, em muitas situações, há audiência de custódia, o sujeito responde pelo crime em liberdade. E no decorrer desse curso, ele continua cometendo furtos. Aí, se ele for pego, for reincidente, teve um furto qualificado, aí as coisas vão se tornando mais agravantes e aí sim ele pode responder pelo crime preso. Mas até isso acontecer, em muitas situações, responde em liberdade, porque é um crime de menor potencial ofensivo. No nosso Código Penal brasileiro, a imputabilidade ao sujeito que comete isso é de 1 a 4 anos. Então, de 1 até 4 anos. Então, por isso que responde em liberdade. Claro, furtou uma vez, 2, 3, 4, aí vai fazendo a soma. São os agravantes da situação. Aí sim, em algumas situações, o sujeito fica trancado, mas do contrário, responde em liberdade. A população não aguenta mais, o pessoal pegou um sarrafo de madeira e foi para cima para bater no sujeito. Deve fazer isso? Não, não deve. Não deve porque, assim, exercício arbitrário das próprias razões não é recomendado, que é o que a gente chama, né, de justiça com as próprias mãos. É uma situação delicada. Eu entendo profundamente o que ocupa de fúria. Que já imaginou você chegar na tua casa, tudo revirado, tudo bagunçado, enquanto você está lá de sol a sol trabalhando, lutando para viver melhor, e aí o sujeito pula o quintal da tua casa e causa um transtorno tremendo.
Então foi isso que aconteceu. O cara escolheu a vida errada, a população não aguentou mais, foi para cima e sentou a pancada, o sujeito não aguentou e acabou morrendo.